Vamos agora então começar o nosso modelo da padaria. Este modelo também de simulação em métodos discretos, ele se baseia em um fluxo de processo com várias células produtivas, várias células de manufatura, no qual o nosso produto, ou os nossos produtos, serão dois, passarão mais de uma vez por uma célula, inclusive produtos diferentes passando pelos mesmos maquinários. A ideia final do nosso modelo é mais ou menos ser essa carinha, no qual entrarão para serem produzidos dois materiais, biscoitos e massas. Eles passarão por uma fila de qualidade e, após isso, irão para os processos produtivos, ou de panificação, de batedeira, de manjar, de modelagem, indo e voltando entre esses processos produtivos. Após eles serão embalados, saindo como produto final, alfajor e bolos. Essa é a ideia geral do nosso modelo da padaria. Tem como objetivo, então, simular essa produção de alfajores e de bolos em células distintas, em pedaços, em porções distintas de produções de manufatura. Como característica geral, o fluxo de processo tem 4 etapas distintas e 2 de início e de fim, a qualidade inicial e a embalagem final. Toda a determinação do total executado, do tempo de serviço e da utilização do recurso serão calculados ao longo do modelo, sendo que cada produto, em sua etapa, tem um tempo individualizado em cada um dos processos produtivos. A ideia, então, dessa produtora de bolos e alfajores é chegar esses materiais, biscoitos e massas, uma vez ao dia, respectivamente 100 unidades de biscoitos e 80 unidades de massas para executar sua produção. Todos os produtos vão passar pelo setor de qualidade, que tem um tempo determinado, numa distribuição triangular de mínimo 2, máximo 9 e moda 5 minutos, com capacidade de 5 produtos simultâneos. Após isso, cada produto vai passar por 4 células produtivas, 4 setores de produção. Por exemplo, o alfajor passará, na primeira etapa, pelo setor de panificação, que tem um tempo de uma triangular de mínimo 12, máximo 18 e moda 15 minutos. Depois, esse mesmo alfajor irá para a etapa de manjar, que demanda 7, 13 e 9 minutos, respectivamente, mínimo, máximo, moda. Volta para o setor de panificação e, por fim, vai para a modelagem. Já o bolo inicia na batedeira, vai para o setor de manjar, vai para a modelagem e, por fim, para a panificação. São 4 células, então, cada setor com seus tempos, com seus maquinários, sendo que na panificação nós teremos 4 maquinários para ela, enquanto nos outros 3 teremos 2 células produtivas. Após isso, os nossos 2 produtos passarão pela estação de embalagem, que trabalhará numa distribuição exponencial de 5 minutos. Dentro desse setor produtivo, dessa nossa padaria, teremos uma quantidade máxima de estoque intermediário de até 100 unidades. Se estiver além disto, não entrará no processo produtivo, ficará aguardando até a saída dos produtos. E para simular nosso processo, iremos simulá-lo por 5 dias de trabalho corridos. Essa é a ideia geral desse modelo. A principal novidade dele é demonstrar esta questão de idas e voltas dos nossos materiais dentro de cada um dos setores, de cada uma das funções produtivas, como se fosse um layout funcional, como se tivessem máquinas separadas e o produto de vez em quando vai para cada uma delas com tempos pré-definidos. Determinar isso de forma determinística dentro de uma planilha tipo Excel é complexo, pois pode ser que o maquinário esteja ocupado com um produto ou com uma etapa de um produto quando o outro chega para ser processado. Ou seja, a sequência produtiva acaba interferindo muito no processo, no total produzido ao final da simulação. E, portanto, a simulação realmente é uma das melhores escolhas para executar esse tipo de modelo. Vamos então, a partir de aqui, abrir o nosso NLogic e trabalhar com este modelo da padaria, no qual a novidade são múltiplos processos nos quais estão dentro de um fluxo de trabalho. Vamos lá então, pessoal. Iniciando então nosso NLogic, lembrando, estamos utilizando aqui a versão 8.9 do software. As mais recentes podem ter as mesmas funções, como também pode ter alguma variação. Vamos começar trabalhando com esse modelo da padaria explicado anteriormente.
Este é um modelo baseado nos exemplos do professor Agostinho Olivares. Então, vai ter algumas alterações, algumas transcrições, mas é baseado nos estudos desse professor, desse autor, que também está disponível aqui no YouTube. Iniciando então, vamos primeiramente inserir o nosso modelo criado. Então, clicamos aqui, modelo, novo modelo, e vamos criar o modelo da padaria. Este modelo da padaria, vou colocar o tempo em horas inicialmente. Depois a gente observa se em minutos vai ficar melhor ou pior. Clicando em Finish, ele irá criar este modelo da padaria, no qual aqui em Project a gente analisa que já tem toda a arquitetura construída da forma inicial, do default do padrão do NLogic, no qual temos o ambiente principal, a fase de simulação, de otimização e de banco de dados. Depois de criar esse nosso novo modelo, nós vamos criar um tipo de recurso. Até então, a gente estava criando agentes. Agentes ou recursos, agente tipo recurso, dentro da programação acabam sendo a mesma coisa. Porém, aqui para nós, como só precisamos do recurso para executar uma transformação desse input, sem necessariamente ter em 3D, a gente vai utilizar esse tipo recurso pela primeira vez. É o mesmo formato, a mesma caracterização que já estamos acostumados. Então, vou colocar aqui o tipo recurso. Esse tipo recurso será o agente produto, que depois iremos classificar se é produto tipo 1 ou tipo 2. Se for tipo 1, entra uma coisa, se for tipo 2, entra outra, que daqui a pouquinho a gente já vai estar construindo. Dando Next, daria para colocar uma figura 3D, não vamos mexer nisso, pois não vai ter animação neste modelo. Assim como parâmetros, nós iremos criar alguns deles, só que de outra forma. Dando Finish aqui, criamos este agente produto e, por padrão do NLogic, ele abre essa segunda aba do agente criado. Se viermos aqui em Project, ele já abre aqui a aba dele também, do produto na arquitetura. Dentro daqui do produto, nós iremos criar dois parâmetros para esse produto. O que são os parâmetros? Parâmetros são características específicas de determinado agente, que ele contém, que faz parte de sua estrutura. Para conseguir criar isso, nós vamos vir aqui na aba Agente, existem outras posições, mas vamos vir aqui, e vamos criar dois parâmetros. Então, parâmetros é um atributo, uma caracterização, uma definição deste agente. Clicando e arrastando aqui para dentro do nosso ambiente, nós vamos criar primeiramente o agente tipo. Este agente tipo, ele vai indicar se é tipo 1, tipo 2, o tipo que eu quero desse nosso produto. Vou mantê-lo aqui em formato double, poderia ser inteiro, mas vamos manter aqui o padrãozinho do software. E em segundo, nós vamos criar um segundo parâmetro que a gente vai chamar de tempo, que irá receber o tempo de determinado processo produtivo. Aí sim, o tempo obrigatoriamente tem que ser em regime double, em regime real. O tempo tem vírgula, vamos assim dizer. Com isso, então, temos dois parâmetros do nosso produto. Um parâmetro que irá receber o tipo de produto, que é o tipo 1 ou tipo 2, se é massa ou se é biscoito, e o tempo, já que cada produto tem um tempo determinado dentro da sequência produtiva. Essa vai ser a nossa ideia geral aqui dentro do produto. Trabalharemos só com o produto e o tipo irá diferenciar cada um deles. Continuando o nosso modelo, vamos voltar aqui no layout principal e vamos criar a primeira fase do fluxo de processo. Nesta primeira fase, vamos vir aqui na modelagem de processo, biblioteca de modelagem de processos, e vamos inserir os sources. O source é a chegada de alguma coisa no nosso modelo. Depois então de criarmos nosso agente produto, nosso tipo de recurso, vamos agora criar as chegadas dos biscoitos e das massas. Ambos terão chegadas diferentes por conta de sua taxa. Um chega a 100 por dia, o outro chega a 80. Só que ambos são produto. A diferenciação se dará aqui no produto pelo tipo dele. Tipo 1 será o biscoito, que futuramente virará o alfajor. Tipo 2 futuramente virará o nosso bolo, será a massa que virará o bolo. Puxando então aqui o source, que é a entrada no nosso processo, vou ter a entrada do biscoito. Esse biscoito vai entrar por dia, uma vez por dia, em múltiplos agentes por chegada.
que serão 100 de uma vez. Entrarão no nosso modelo 100 unidades dele. Dele será o nosso produto, que foi criado agora há pouco. Então, não é um agente padrão do NLogic, vai ser o agente produto. E na saída, o agent.tipo, ou seja, aquele parâmetro do agente, recebe o valor de 1. A segunda chegada nossa será a chegada de bolos, que é a nossa massa que virará um bolo futuramente. Também chega uma vez por dia, chega também o nosso produto, e vai chegar múltiplos agentes, num total de 80 massas de bolo por dia. E na saída, assim que chegar e for para o próximo posto de trabalho, o agent.tipo, ou seja, o parâmetro agente, receberá o valor de 2. Ou seja, de agora para frente, toda vez que for tipo 1, vai ser biscoito, que futuramente virá alfajor. Toda vez que for tipo 2, será massa, que futuramente virará o nosso bolo. Depois que eles chegam, vamos trabalhar com um serviço de qualidade. Iremos analisar o item de qualidade aqui dentro. Então, buscando aqui o bloco de ação de serviço e arrastando, iremos colocá-lo aqui entre os dois, e este serviço será dado o nome de qualidade. Será o indicador de qualidade que a gente vai ter. Vamos utilizar com capacidade máxima de fila para não precisar marcar nada. E além disto, nós vamos conectá-lo aqui com esses dois fatores. Clicando aqui os dois fatores para conectar nessa bolinha, clico 2 vezes e clico na entrada, assim como no outro source que a gente chega na mesma entrada. Só melhorando aqui a distribuição para ficar um pouquinho melhor a apresentação. Isto. Só para melhorar um pouco a nossa visualização. Dentro desse setor de qualidade, nós vamos inserir o tempo dela. Conforme explicado anteriormente no nosso cabeçalho do exercício, teremos um tempo de 2, 9 e 5 minutos. O que isso daqui quer dizer? O tempo de eu analisar cada biscoito e cada massa será de mínimo 2, máximo 9 e moda 5 minutos, em uma distribuição triangular. Caso deseje, tem como apagar todo esse elemento e clicar aqui na escolha de distribuição, que dá para a gente criar a triangular com mínimo, máximo e moda que a gente desejar. Aqui eu já escrevi direto, já que nos modelos anteriores já trabalhamos com esta fase de criação. Depois que sair da qualidade, iríamos para os processos produtivos, as nossas células de produção. Que temos lá o manjar, temos lá a questão da panificação, da batedeira, etc. Para que da qualidade não vá diretamente para um, já que cada um tem o seu percurso, iremos colocar um novo botão de ação, que é o nosso botão de exit. Esse botão de exit vai pegar tanto o nosso biscoito quanto a massa após a qualidade e enviará para algum lugar que, posteriormente, terá o botão Enter de entrada. Então, vamos inserir aqui o nosso exit logo após a qualidade. Então, irá para algum lugar, sairá da qualidade e irá para algum lugar essa nossa saída. Até aqui, então, fizemos a primeira parte do processo produtivo. Entram biscoitos e entram massas, passa pelo setor de qualidade e saem para as funções de produção, os processos produtivos. Após então inserirmos esse primeiro passo da qualidade, de averiguar tanto o biscoito quanto as massas que chegam, vamos agora construir as células, os passo a passos para cada um dos processos, das funções produtivas do nosso modelo. Dentro então disso, vamos agora trabalhar com um esquema de entrada e saída, enter e exit, aqui no NLogic, com o serviço, o processo produtivo entre a entrada e a saída. Como assim? Começando então com a panificação, um primeiro processo aqui da nossa padaria. Vamos colocar a entrada do material nessa panificação
que tanto faz se é biscoito ou massa. Depois a gente vai inserir as regras para entrar biscoito ou massa de acordo com aquela tabela demonstrada no início. Depois de entrar biscoito ou massa, teremos um serviço, que será a nossa panificação, bloco service. Esse bloco vou trocar para o nome panificação sem cedilha nem acento. Depois da panificação, outro exit, que pode sair para outra célula produtiva, outra função, ou mesmo para o processo de embalagem. Notem que o exit ficou com o número 1 na frente, e esse enter ficou sozinho. Os nomes são relevantes. O nome de cada um deles influenciará depois para montarmos todo o roteamento do nosso produto. Mas vamos lá. Conseguimos então criar a entrada, a panificação e a saída. A caracterização é que a entrada não entra a gente, entra nosso produto. O produto que saiu aqui da qualidade é o produto que entrará na panificação, tanto faz se é 1 ou 2. Na panificação, quando alteramos a entrada e vamos lá embaixo, ele já altera o tipo de agente, já foi para produto também. Assim como na saída, também já marcamos produto. Por que no início não criamos um agente para biscoito ou para massa? Porque complicaria essa entrada. Como a gente colocou o tipo 1 e tipo 2, ambos são produtos, são materiais que eu estou utilizando. Então, tanto faz ser tipo 1, tipo 2 ou até mesmo outros, entram aqui no nosso setor de panificação da nossa estrutura. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo setor, que vai ser o setor de batedeira. Então, novamente, entra, notem que é o Enter 1, apareceu umzinho aqui na frente, ou poderia mudar o nome para um nome mais específico. Colocamos o serviço, que vai ser o serviço da batedeira. Se organizar para ficar retinho. E a saída, que vai ser o exit 2. Novamente aqui na entrada, não entra agente, entra produto. Tem que criar a mesma coisa para o setor de manjar e o setor de modelagem. Mas para andar um pouquinho mais rápido, podemos copiar e colar. Só selecionar os 3 itens, Ctrl C, Ctrl V. Ele cria aqui para a gente, bonitinho, a nossa entrada 2, a batedeira 1, que vamos alterar o nome para manjar, e a saída 3. Só organizar para ficar tudo alinhado. Outra forma de copiar e colar é selecione o que você deseja copiar e colar, seleciona ou aperta o botão Ctrl do teclado, clica e arrasta o que você deseja. O NLogic já entende que é uma cópia daquilo. Então, Enter 3, manjar 1, que não é o manjar, aqui vai ser a modelagem, nosso quarto processo, modelagem. E a saída 4. Já copiando e colando também o tipo de agente produto que está entrando no nosso processo. Começando então o primeiro processo produtivo nosso, vamos trabalhar que o alfajor é para panificação e posteriormente, melhor dizendo, o bolo vai para a batedeira. A nossa massa vai lá para a batedeira. Como que a gente vai fazer isso aqui dentro do NLogic? Para facilitar um pouquinho nossa visualização, eu vou colocar a imagem do passo a passo discutido lá no cabeçalho do nosso modelo. Então só vou inserir uma imagem aqui para ficar mais fácil da gente entender. E puxar lá o nosso cabeçalho. No meu caso aqui está nessa imagem. Só para a gente ter descrito quais são os passos, facilitar aqui na hora de construir. Então, começando a construção, a primeira etapa é que o biscoito que vai virar alfajor vai para a panificação e a massa que virará bolo vai para a batedeira. Ou seja, deste exit, se for tipo 1, que é o nosso biscoito, vai para a panificação. Vem aqui para esse Enter normal. Se for bolo, que é o tipo 2, vai vir para a batedeira. Então vamos ensinar isso para o NLogic, fazer esse passo a passo. Como que isso será feito? Dentro aqui do exit, na saída dele, vamos construir uma função if then else. Se for tipo 1, faça aquilo, se não for, faça aquilo outro. Como que funciona essa função if then else? Começando então a função if, já fica pronto aqui dentro do NLogic, se acontecer alguma coisa,
e ele vai me perguntar que coisa que é essa. A partir dessa coisa, eu abro chaves para começar a descrever o que ele irá fazer. Após isso, teremos aqui diversas funções e finalizaremos lá, ao final de tudo, as nossas chaves com ponto e vírgula. Então, a função if-then-else, se acontecer algo, faça aquilo. Isso que vamos ensinar agora para o AnyLogic. Se acontecer o quê? Se aqui em produto o nosso tipo for tipo 1, ele vai para a planificação. Então, vamos descrever isso para o AnyLogic. Se o agente, eu estou entrando dentro do produto, tiver a função tipo, que é o nosso parâmetro, idêntico a 1, tem que ser igualzinho ao número 1, então o que vai acontecer? Este enter, que é o enter sozinho, ponto, pegará, que é a função take, o nosso agente, e após ele pegar este agente, o agente.tempo vai receber uma função. Como assim? Quando for tipo 1, vamos enviar o biscoito, que é o tipo 1, para a planificação, e a nossa função, nosso parâmetro tempo, daquele agente que foi para a planificação, vai receber um tempo triangular. Então, ele recebe uma triangular normal, com valores mínimo, máximo e moda, que é o nosso padrão. O valor mínimo de 12, valor máximo de 18 e a moda de 15. Fechamos aqui o ponto e vírgula, já que é uma ação com tempo. O que eu estou ensinando para o AnyLogic? Toda vez que for tipo 1, ou seja, biscoito, a primeira ação que ele faz nessa saída é enviar para o enter, que é esse enter da planificação. Ou seja, a primeira coisa que eu analisei, se o parâmetro é idêntico a 1. Se for idêntico a 1, eu vou pegar o agente, que é o nosso produto, e enviá-lo para o primeiro enter, esse enter que não tem numeração. E o parâmetro tempo do agente que eu enviei recebe essa triangular. Isso que a gente está ensinando aqui para o AnyLogic executar para a gente. Mas e se não for tipo 1, se for tipo 2? A gente escreve agora. If, então se for agora tipo 2, o agente... O agente.tipo for idêntico a 2, ou seja, o parâmetro tipo que está lá dentro do produto for igualzinho a 2, então vai fazer uma coisa. Ele vai ir para o enter 1, que é o enter da batedeira, e eu vou pegar o agente e enviá-lo para lá, take agent. E além disto, o tempo, o parâmetro tempo desse agente que eu enviei para a batedeira também vai ter um dado específico. Então, o parâmetro tempo também vai receber uma triangular. Uma triangular normal de mínimo, máximo e moda. Valor mínimo de 22, valor máximo de 32 e moda de 30. Como que eu sei que é minutos? Quando a gente entrar em cada um dos processos produtivos, vamos especificar que vai buscar no parâmetro tempo o valor e aquele valor é em minutos. Por hora só estamos indicando que estamos levando o biscoito para a panificação e a massa para a batedeira. Após isso, finalizo fechando as chaves e colocando ponto e vírgula para fechar o if. Então, se for tipo 1, vá para um lugar. Se for tipo 2, vá para outro lugar. Poderia trabalhar com a função if then else? Sim. Se for tipo 1, faça aquilo. Se não for, ou seja, vai ser tipo 2, só tem 2 tipos, irá para a batedeira. Estou trabalhando com ifs, vários ifs, um em cima do outro, concatenando funções Cs, porque poderia ter mais de 2 elementos. Poderiam ter 3, 4, 10 tipos de produto, de materiais a serem transformados. Então, para ficar mais simples, em futuras atualizações ou modelos futuros que vocês desejarem executar. Mas funcionaria if then else. Se acontecer isso, então faça aquilo. Se não, que seria o nosso else, faça aquilo outro. Mas aqui irei concatenar
vários ifs para estar trabalhando. A partir disso, então, vamos agora ensinar esse tempo na panificação e na batedeira. Estando aqui, então, dentro da panificação, ele tem um delay time, o nosso tempo de processo, especificado aqui pelo padrão do NLogic, mas não vai ser mais isso. Este tempo agora vai ser determinado pelo parâmetro que está aqui dentro do produto, que é o parâmetro tempo. Se for tipo 1, ele recebeu o valor de uma triangular, de 12, 18, 15. Se for tipo 2, esta outra triangular de 22, 32, 30. E é isso que vamos fazer agora na panificação. Na panificação, em vez de ser um tempo determinado por uma expressão de distribuição de probabilidade, será o nosso parâmetro tempo. E o parâmetro tempo está dentro do agente. Então, tempo, que é o nosso parâmetro, que se encontra dentro do agente produto. E este tempo agora sim será em minutos. Então, aqui que eu especifico que este tempo é em minutos. A fila, que aqui está com o padrão do NLogic tamanho 100, vamos colocar com capacidade máxima. Ou seja, eu posso ter uma fila para entrar na panificação do tamanho que eu desejar. Não vai ser de 100, de 1, nem um valor pré-definido. Será infinito. Na batedeira, irei fazer o mesmo processo. Fila de capacidade máxima. Aqui no tempo a gente vai apagar e vamos colocar a mesma função, agente.tempo, em minutos. E com isso, tanto a panificação quanto a batedeira, o tempo não será dado dentro da propriedade deles, e sim por um parâmetro que está dentro do nosso agente. O agente aqui, o único criado, que é o agente produto. Basicamente isso que a gente executou agora. Criamos cada um desses. Para já ficar pronto, vou fazer o mesmo para o manjar e para a modelagem, que seguem o mesmo segmento, seguem a mesma ideia. Máxima capacidade, e aqui vamos também agente.tempo, também em minutos. E o mesmo para modelagem. Capacidade máxima, agente.tempo, poderia copiar e colar, é permitido, também em minutos. Então, mesma caracterização para as 4 etapas do processo produtivo, nossas 4 células de manufatura. Continuando nosso processo produtivo, depois do alfajor ir para a panificação, ele irá para o manjar. E depois do bolo ir para a batedeira, irá também para o manjar. Então, vou fazer os dois irem aqui para a nosso terceiro processo, manjar. Nosso biscoito, que é o tipo 1, que vai produzir alfajor, está aqui na panificação. Quando ele sair, então quando ele estiver no exit 1, ele terá de ir para o manjar. Assim como o tipo 2, que é a massa que entrou na batedeira, quando ela sair do exit 2, também virá para o enter 2, que é o enter do manjar. Então vamos ensinar agora o NLogic a executar este processo, novamente com o nosso if then else. Então aqui na panificação, o exit da panificação. Quando ele sair, que é esse exit, se, então if, o agent type e agente tipo for idêntico a 1, ou seja, o biscoito que vai produzir o alfajor, então, abro chaves, vai para o enter 2, que é o enter do manjar. E o que vai? Eu vou pegar take nosso agente. Vou pegar ele e encaminhar para lá. Ponto e vírgula. E o tempo que isso vai acontecer é o nosso agent.tempo, nosso parâmetro dentro do agente produto, que recebe novamente uma triangular, puxando ela aqui, uma triangular simples de mínimo, máximo e moda. Mínimo 7, máximo 13 e moda 9 minutos. Posteriormente a gente insere os minutos. Finalizo com ponto e vírgula a expressão do agente.tempo e agora finalizo as chaves também com ponto e vírgula. Com isso, o if está completo. Se o tipo do agente for 1, ou seja, for biscoito,
Então faça. Mande o agente para o Enter 2, que é o Enter do manjar, e insira input no parâmetro tempo esta triangular que colocamos aqui. O mesmo vamos fazer aqui no exit 2. Vou copiar e colar para ficar um pouquinho mais simples da gente estar trabalhando, não precisar ficar digitando tudo. Então, Ctrl C, e aqui no exit 2, Ctrl V. Só que no exit 2 será o agente tipo 2. Então, se for massa, também vai para o Enter 2, que é o Enter do manjar, e o tempo vai alterar. O tempo agora é 8:14:10. 8:14:10 minutos. Mas a estrutura é a mesma, também vai para o Enter 2. Com isso, então, os nossos dois produtos passaram para a segunda etapa e ambos estão no manjar. No manjar, nós já colocamos que vai seguir a regra do agente.tempo. Mas na saída do manjar, agora a gente vai ter uma dificuldade. Na saída do manjar, se for o biscoito, que é o tipo 1, que vai virar alfajor, volta para a panificação. Se não, se for tipo 2, que é o bolo, vai para a modelagem. Então, esta saída 3, teremos novamente uma bifurcação do processo. Parte vai lá para cima para a panificação, parte vem aqui para a modelagem. Vamos então construir isso aqui dentro do NLogic. Começando, vou também colar aqui o if, que já está pré-pronto para a gente. Então, se for tipo 1, o que vai acontecer? Se for tipo 1, o nosso agente, dei aqui um Enter mais, volta para o Enter, que é a entrada da panificação. E vai receber uma triangular de 13, 19 e 16. Só que me gera um problema. Na panificação, já entrou um tipo 1 inicialmente. O biscoito já passou por ela, uma segunda passagem. Então, se eu chamar de tipo 1 de novo, vai dar bug no NLogic. Ele não vai entender qual triangular vai usar, já que ambas são tipo 1. Essa segunda passagem, que é a terceira etapa aqui, que vai para a panificação, então, vou ter que alterar o nome do agente. Como assim? Eu vou puxar o agente type, agent.tipo, e vou inserir, imputar o valor 3 nele. Como assim? Aquele parâmetro que está aqui dentro de produto, que era 1, agora vai virar 3, para que eu consiga encaminhá-lo lá para a nossa panificação novamente. Não dá esse BO, esse problema de ter dois tipos 1s entrando em horas diferentes aqui na panificação. Então, só cuidado com esse detalhe, porque eu passo mais de uma vez pelo processo produtivo. O mesmo vai acontecer se eu tivesse outras repetições, ou precisar pensar em nomes diferentes para esse tipo. Só que além disto, eu tenho o segundo if. A gente está no manjar e, se for bolo, se for tipo 2, vem para a modelagem. Então vou construir aqui o segundo if. Já que eu já copiei e colei, vou só inserir aqui, mudar para o tipo 2, que agora vai para a modelagem, que é o Enter 3, que entra na modelagem, e o tempo muda para 12, 14, com moda 13 minutos, que é o que está aqui na nossa terceira etapa. Então, do manjar, ou vai para a planificação, se for tipo 1, que agora vai se chamar tipo 3, ou vai para a modelagem, se for tipo 2. Isso que fizemos aqui neste conjunto if then else. Por fim, nossa quarta etapa, o alfajor, que é o biscoito, nosso tipo 3 agora, vai para a modelagem. E o bolo vai lá para a panificação, nosso tipo 2. Então, vamos fazer as duas saídas. Vindo aqui no exit 1, já existe uma saída para ele, que ele está indo lá para o manjar, o Enter 2. Só que isso foi na segunda etapa. Agora vamos construir outro if then else quando ele já estiver num processo mais evoluído, ou seja, quando o tipo dele já for 3. Quando o tipo dele for 3, ele irá para o terceiro Enter, que é o Enter da modelagem. Estamos aqui na quarta etapa da modelagem. E vamos ser uma triangular de 9, 11, 10. Mínimo 9, máximo 11, média, ou moda, melhor dizendo, de 10 minutos. E o tipo 2, que está aqui na modelagem, ele vai lá para a panificação. Então, se for tipo 2,
vai lá para o primeiro enter, que não tem número, que é o enter da panificação, e o tempo dele será de 14, 22 e 18 minutos de moda. E com isso finalizamos aqui este passo a passo com 4 etapas do processo de produção do alfajor e do bolo. Trabalhamos com esse sistema de if then else, se for um tipo vai para um lado, se for outro tipo vai para o outro, alterando caso repita o processo produtivo. O próximo passo nosso agora é construir a última etapa de embalagem. Vamos lá então. Começando a próxima etapa, a última etapa, que é comum para todos, como essa figura já utilizamos, vou deletá-la. Só utilizei ela para conseguir construir aqui o nosso fluxo de processo. Vamos agora construir aqui novamente na modelagem de processo, na biblioteca de modelagem de processo, essa mesma estruturinha. Entra alguma coisa, então vamos encontrar o enter, nosso enter 4. Terei o serviço de embalagem. Então, marcarei aqui o nosso serviço, que vai ser a embalagem. E na embalagem, eu vou determinar as saídas, mas eu quero controlar saídas distintas. Quero controlar quantos alfajores e quantos bolos foram feitos. Ou seja, vou tomar uma decisão de rota. Ou sai alfajor, ou sai bolo. Para fazer isso, iremos utilizar o Select Output, ou sai uma coisa ou outra. Clicando e arrastando ele para depois aqui da embalagem, só vou tirar o nome, não aparecer o nome, já que vai ficar muito poluído. E vamos ter 2 sinks. Como eu comecei com source, eu tenho que finalizar com sync. Então puxo o primeiro sync, que vai ser o nosso sync de alfajor. Ele vai calcular para a gente quantos alfajores foram executados aqui no nosso processo da padaria. E vamos puxar um segundo sync, ligando aqui por baixo, que será o bolo. E vou só organizar para ficar melhor visualmente para a gente. Então tenho 2 possibilidades de saída. Ou sai alfajor ou sai bolo dentro do nosso processo. Vamos agora colocar o tempo da embalagem. A embalagem foi ditado para a gente que ela vai ter um tempo não triangular, vai ser um tempo exponencial. Então vamos buscar a exponencial aqui. Poderia ir aqui em cima, no construtor de distribuições, mas vou direto aqui no nosso tempo. Será uma exponencial em minutos e vai sair 1.0, então um produto a cada 5 minutos. Então faça essa divisão, lembrando que eu estou colocando 1.0 porque 1 dividido por 5 daria 0, alguma coisa. E a divisão no Java só dá número inteiro. Quando eu coloco 1.0, eu estou obrigando a dar os decimais também. Por isso desse 1.0. Ou seja, uma exponencial que sai um alfajor ou um bolo a cada 5 minutos na embalagem. É o tempo que demanda para fazer isso. Além disso, vamos marcar aqui, igual fizemos nos outros, uma capacidade máxima de fila. A fila aqui vai ser ilimitada dentro desse nosso processo. Indo para o próximo passo, que é a decisão. Na decisão, não vai ser uma rota de probabilidade. Ou seja, eu vou estar alterando aqui para uma condição. Então, em vez de ser a probabilidade, que dá 100% no final, eu vou dar se uma condição for verdadeira. A condição verdadeira segue a rota em linha reta. A condição falsa segue a rota por baixo. A linha reta é do nosso tipo 1. Então, se o agent.tipo for idêntico a 1, vai ser o nosso alfajor e sai aqui. Ah, mas o alfajor eu mudei para tipo 3. Beleza, daqui a pouquinho a gente já faz a nova alteração quando ele sair do seu posto de trabalho. A gente volta ele para o tipo 1, que basicamente vai ser agora o que a gente vai estar fazendo. Vamos então construir aqui na modelagem. Na modelagem, eu mandei o tipo 3 para ela, que é
o nosso biscoito, que vai se transformar em alfajor, quando passa pela segunda vez na panificação, ele é enviado cá para a modelagem. Então, aqui na saída da modelagem, além de ter o tipo 2, agora eu vou ter o tipo 3 também, que vai acontecer alguma coisa com ele. Então, if then else de novo, nosso sisteminha if. Se for tipo 3, que é o que saiu lá da panificação, eu vou transformar esse agente em tipo 1. Então, agent.tipo recebe o valor 1. E depois de receber valor 1, só confirmar uma coisinha que eu acho que eu não coloquei ponto e vírgula aqui em cima, né? Ele vai dar um erro. Isso, faltou ponto e vírgula aqui. Corrijam aí, por gentileza. Na saída 3, o agent.tipo recebe o número 3, faltou ponto e vírgula. Mas voltamos aqui na modelagem, que é o que a gente estava. O agent.tipo recebe o valor 1 e eu vou enviar para o enter 4, que é o enter da embalagem. Só que o tempo da embalagem é igual para os dois. Eu não preciso receber esse tempo pelo parâmetro dentro do produto. Ou seja, novamente, nosso biscoito que está aqui na modelagem sai pelo exit 4 e entra no enter 4, que é o enter da embalagem. Chegando na embalagem, ele demandará um tempo exponencial de 1 para 5 minutos. Cada produto demora 5 minutos. Isso que eu estou fazendo aqui nessa saída 4. Vou fazer o mesmo com o tipo 2, que está aqui na panificação. O tipo 2, depois da modelagem, foi lá para a panificação, trabalhou e sairá. Então, teremos novamente o if then else aqui em cima. Se ele for tipo 2, vou mandar lá para a embalagem. E não precisa desse tempo, já que o tempo já está incluído lá na nossa embalagem. Então, se for tipo 2, envia também para o enter 4, finalizando assim os exits com os enters dentro do nosso modelo. Continuando então nosso processo produtivo da nossa padaria, fizemos então tanto os biscoitos quanto as massas, tipo 1 tipo 2, virem para a embalagem, que demanda 5 minutos por unidade, e se for tipo 1, vem aqui para alfajor, se for tipo 2 para bolo. Vamos agora colocar as capacidades produtivas de cada um desses elementos, para que nós consigamos trabalhar com eles dentro dos limitadores indicados no cabeçalho do exercício. Começando com a qualidade. Na qualidade, nós vamos incluir 5 revisores de qualidade. Como é um serviço, vamos colocar um resource pool, que é o nosso conjunto de recursos. Vamos arrastar ele para cá e vamos inserir aqui o revisor qualidade, que é quem irá trabalhar na qualidade. Esse revisor da qualidade terá a capacidade de 5 unidades. Então, ele que a gente estará trabalhando. Esse revisor da qualidade, vamos manter aqui o agente padrão, não iremos criar uma figura para ele. E na qualidade, iremos indicar que vamos usar este revisor. Então, cada peça, cada produto que passar, tem que passar por um revisor neste tempo determinado. Basicamente isso que estamos construindo aqui. Na panificação, vamos criar também o agente, o nosso recurso que irá trabalhar dentro dela. Este recurso é o nosso resource pool também, que será o nosso panificador. Este panificador teremos 4 unidades dele. E dentro da panificação, iremos adicionar o recurso panificador. E vamos fazer o mesmo para os demais da mesma forma. Então, faremos agora o batedor, que trabalha na batedeira. Então, mais um resource pool para o nosso batedor, que irá na batedeira trabalhar. Depois, iremos fazer o do manjar. Vamos puxar aqui os resource pool do misturador, que irá trabalhar dentro do manjar. Batedor, temos um total de 2, correto? Faltou esse dado, né?
Então, voltando aqui no batedor, total de 2, panificador temos 4, misturador temos 2. Dentro, então, do manjar, quem irá trabalhar será o misturador, que temos 2 unidades dele. E, por fim, o nosso modelador, que irá trabalhar na modelagem. Então, nosso modelador, também teremos 2 dele de capacidade, e ele quem trabalha na modelagem, modelador. Com isso, então, temos aqui todos os nossos elementos de qualidade, panificação, batedeira, do manjar e da modelagem para trabalhar neste serviço. Dentro da embalagem será apenas um, então não precisamos alterar aqui a quantidade por conjunto de recursos. Então teremos um ali trabalhando como embalador apenas. Com isso, não precisamos estar inserindo o Resource Pool. Após isso, vamos agora inserir a capacidade, ou melhor dizendo, o estoque intermediário do nosso sistema. Como assim? Lá no enunciado nos foi informado que, dentro do processo produtivo, só podemos ter 100 produtos sendo utilizados, sendo construídos, sendo trabalhados. Ou seja, dentro da panificação, batedeira, manjar e modelagem, só podem ter 100 produtos de estoque intermediário. Se completar mais de 100, teremos que ter uma fila aguardando liberação de uma dessas atividades. Então, começando nesse processo, eu vou arrastar aqui um pouquinho o nosso exit e vou colocar entre a qualidade e esse exit uma fila, que é o nosso queue. Pois, se ultrapassar 100 unidades aqui nas nossas células produtivas, ficará nesta fila. Essa fila eu vou deixar de capacidade infinita, máxima capacidade, e ela receberá todos os elementos que não forem para panificação, batedeira, manjar ou modelagem. Ficará aqui aguardando o processo produtivo. Após essa fila, então, vamos colocar uma área de restrição de estoque. Para fazer isso, eu vou encontrar aqui o bloco chamado área restrita, começo da área restrita. Coloco ele logo após a fila, pois os itens que não entrarem ficarão na fila. Vou descer aqui só para melhorar a visualização. E a partir daqui, eu estarei iniciando a contagem. E podem ter, no máximo, 100 elementos após esse dado. Ultrapassou 100 elementos nesse bloco, vão ficar presos aqui na fila até a liberação. Lá no final, antes da embalagem, que é o fim de todo o processo das células de produção dos nossos postos de trabalho, eu vou colocar o final da nossa área restrita. O Restrict Area End. Vou puxar aqui um pouquinho para baixo. A contagem começará no Start e apenas isso, para dizer que aqui inicia a contagem, aqui finaliza a contagem do nosso estoque. Todo elemento que ultrapassar 100 unidades ficará nessa primeira fila que nós construímos. Vamos agora contabilizar quantos alfajores e quantos bolos vão ser feitos durante todo esse período. É uma das respostas que queremos deste nosso processo produtivo. Como é um contador, ao longo da simulação altera-se este número, ou seja, é um número variável. Portanto, iremos inserir 2 variáveis. Para inserir as variáveis, nós vamos aqui na aba do agente, existe ela em outros lugares, mas aqui temos a variável. E vamos inserir 2 delas. Vamos inserir uma variável que contabilizará, então, contar alfajor. Vai contar quantos alfajores foram feitos. Vai ser uma variável do tipo inteiro, não vai ser aceito o número decimal nela. É 1, 2, 3 números inteiros dentro dela. E vamos inserir outra variável, que é a nossa variável contar bolo. Vai contar quantos bolos foram feitos. Também vai ser uma variável do tipo inteiro para a gente estar calculando. Para inserir a fórmula nessas variáveis, nós vamos nos 2 ends, nos 2 sinks aqui. Começando no alfajor. Toda vez que um agente passar pelo alfajor,
Então, aqui na entrada dele, eu vou contabilizar mais uma unidade nesta variável. Ou seja, vou chamar a variável contar alfajor e ela recebe igual a 1. O que estou fazendo aqui? Vai receber o valor dela mais uma unidade. É a forma mais simplificada de trabalhar a função. A função completa seria igual ao próprio contar alfajor mais 1. Note que ela ficou um pouco extensa e, portanto, dentro do Java, temos essa função mais igual que faz essa função e vai somando de uma em uma unidade. Como é uma função, ponto e vírgula nela. Aqui no Enter 4, faltou esse detalhe. Um erro que cometemos anteriormente, no Enter 4, assim como no Enter 3, Enter 2, Enter 1, no Enter 4 também precisamos inserir o produto como entrada. Aí o produto que entra é embalado e sai o alfajor. Isso, faltou esse dado aqui. Eu notei porque a saída não estava saindo o produto, estava saindo agente. Não é o que eu quero que saia o produto tipo 1 ou tipo 2. Se sair o produto aqui pelo alfajor, então soma-se uma unidade dele. No bolo, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a função, a variável, melhor dizendo, contar bolo, e vou somar igual uma unidade. Ponto e vírgula para finalizar esta ação. Mesma estrutura que construímos anteriormente. Após essa estrutura feita, vou colocar os gráficos contabilizando isso de uma forma visual para a gente durante a animação. Para inserir os gráficos, vamos vir aqui em Presentation, em Analysis, Analyze, e vou inserir aqui o gráfico de barras. Este gráfico de barras, vou ter duas barras nele, vou até já inserir a segunda. A primeira barra será o total de alfajores, e a segunda barra, o total de bolos. A primeira barra, que é a laranjinha dos alfajores, ela vai receber a variável. A nossa variável contar alfajor. Então, vai receber o valor que estiver nela ao longo do tempo. E a segunda, que é a dos bolos, vai receber a variável contar bolo, que acabamos de criar. Ao longo do tempo, vai aumentando e vai nos dando o valor total de alfajores e de bolos. Além disso, eu vou cronometrar o processo produtivo. Quanto tempo a gente vai ter de processo produtivo dentro aqui da nossa padaria. Para fazer isso, vou vir aqui na biblioteca de modelagem de processo e vou encontrar os cronômetros. Vou dar Start no cronômetro antes da qualidade. Cuidado aqui, que o cronômetro tem que ficar para os dois. Então, só está para um deles, o outro eu vou ter que conectar aqui também. Isso. Então, o cronômetro serve tanto para o elemento... Vou até tirar esse Start Measure daqui. Esse cronômetro serve tanto para os biscoitos quanto para as massas. Então, só cuidado, tem que ser para os dois. E vou finalizar o cronômetro após a nossa embalagem. Então, Time Measure End. Também vou desaparecer com o nome, que a gente sabe que é o cronômetro. No End, no final, eu tenho que adicionar aqui de onde que ele está vindo. Então, marcamos que está vindo lá do Start. E todo este tempo que o nosso produto ficar zigue-zagueando na nossa empresa, tanto faz se é biscoito ou se massa, estará sendo cronometrado para a gente. Eu preciso desse dado cronometrado para criar o outro gráfico. Então, vamos lá no Analyze e vou colocar agora um histograma. Esse histograma vai aparecer a porcentagem por tempo. Nesse histograma, eu vou chamar de tempo médio e os dados dele eu vou puxar lá do final do nosso cronômetro. Então, Time Measure End, que é o final. Entro dentro dele e encontro a função distribuição, igual fizemos já em outros modelos. E ele já calcula para a gente este gráfico de histograma. Com o processo produtivo então completo, vamos agora verificar se tem alguma falha no debug e apertar play para iniciar o nosso processo. Vai abrir uma tela de simulação. Como não tem animação, vai ficar somente o fluxo de trabalho em si. Clicando aqui na nossa engrenagemzinha, aparece o tempo do processo.
Como não colocamos a função inject para já no start começar com produção, notem que começa zerado o processo produtivo. Vou apressar um pouquinho para que aconteça aquela taxa de chegada de 1 por dia, para ter realmente algo no processo. Futuramente, no processo futuro, a gente injecta logo de cara algum tipo de material no processo. Começamos então, injetamos aqui nosso biscoito e nossas massas, por hora só chegaram biscoitos. Eles foram para o processo produtivo, com alguns tendo serviço, outros nem tanto. Notem que aqui nosso colchete de controle de estoque já está funcionando, só pode entrar 100. Quando entrarem as massas, só vai subir até 100 e não vai poder ultrapassar. Até o momento já foram feitos 100 alfajores e 100 bolos, cada qual neste tempo de processo que estamos cronometrando. Temos também aqui à esquerda o conjunto de recursos para saber qual a porcentagem de utilização de cada um deles. Nota que por hora só 10% dos revisores estão trabalhando. Na panificação 49%, na batedeira 34%, no manjar que são os misturadores 37% e modelador 40%. Clicando aqui para finalizar o processo produtivo e termos a resposta final, após 7.200 minutos, tendo somente essa consideração do início do processo, que demorou um tempinho para chegar ao primeiro rol de peças, entraram 500 biscoitos e 400 massas. Todos eles foram passados pela qualidade, todos passaram pela fila. Só que 42 ficaram no sistema. Desses todos que passaram, 491 foram alfajores, 367 foram bolos. E aqui, à nossa esquerda, temos a porcentagem de utilização de cada um dos nossos elementos, assim como o tempo médio dentro do nosso sistema. Foi bem alto, 1.270 minutos por unidade de média, e temos aqui a distribuição de probabilidade de cada um deles. Então, há muito tempo que temos um processo com muito tempo de utilização. Temos aqui bastante tempo para construir tanto os alfajores quanto os bolos, por conta desse vai e vem dentro do processo produtivo. Notem que há chances de melhoria dentro dele. Então a ideia é para vocês continuarem esse modelo, injetar as funções logo de cara, logo no começo da simulação, mas também tentar opções para duplicar essa produção ou reduzir esse tempo médio de processo, que está muito alto. São questões de minutos, cada um deles, panificação, batedeira, manjar e modelagem, mas por conta do zigue-zague dentro aqui dos nossos processos produtivos, estamos tendo um tempo muito alto para processamento. Então, algumas possibilidades de melhoria para pensamento no futuro para o modelo versão 2.0 ou para melhorias nesse próprio modelo. Muito obrigado então, pessoal, pela atenção. Com isso, criamos um modelo no qual temos diferentes processos produtivos com zigue-zague, trabalhando com a função if then else entre eles, na formatação de entrada e saída entre cada um dos processos. Essa foi a grande novidade deste modelo da padaria. Agradeço então a atenção de todos e vamos para o próximo vídeo para aprender mais a respeito do NLogic. Muito obrigado, pessoal!